pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre operações com polinômios e nessa aula nós vamos falar sobre adição, subtração e multiplicação de polinômios. Como vocês podem perceber, eu trouxe aqui dois exemplos que não são exemplos tão triviais, né? Não são tão simples assim. Agora, por que eu optei em trazê-los? Né? Trazer exemplos que não são tão óbvios. Porque na realidade esse vídeo é voltado para alunos que estão na terceira série do ensino médio e esse aluno ele já tem uma certa vivência com expressões algébricas. Então ele já está muito acostumado a resolver adição, subtração, multiplicação e até mesmo a divisão envolvendo expressões algébricas. Tá? Então a gente vai relembrar rapidamente esses exemplos mais triviais e depois vamos fazer esses dois exemplos que, como eu disse, não são tão simples assim. Tá? Então, só para ilustrar exemplos mais simples, digamos que eu tenho um polinômio p de x, que é x ao quadrado menos 5x mais 6, e tenho também um polinômio q de x, que é, digamos, 2x menos 1. Como é que eu faço para determinar p de x mais q de x? Na realidade, basta você reduzir os termos semelhantes, né? Ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 6, que é o polinômio p, mais 2x menos 1. E aí, como eu já falei, basta reduzir os termos semelhantes. Ou seja, x ao quadrado, né, o único termo de expoente 2, o menos x e o mais 2x são semelhantes, né? Então menos 5x mais 2x dá menos 3x, e 6 menos 1, 5. Pronto, já determinei o polinômio p de x mais q de x. Se fosse uma diferença, digamos que eu quisesse calcular q de x menos p de x, como é que eu faria? Bom, o q de x é o 2x menos 1, menos, depois do menos é sempre importante a gente colocar parênteses, né? Então tem o p de x, que é x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí, 2x menos 1, esse menos vale para tudo, né? Então, menos x ao quadrado, menos por menos mais 5x, menos por mais menos 6. E aí, mais uma vez, reduzindo os termos semelhantes. Menos x ao quadrado, eu sempre gosto de deixar o polinômio ordenado, né, de acordo com o grau. Então, menos x ao quadrado, 2x mais 5x dá mais 7x, e menos 1 menos 6 dá menos 7. Então, está aí um exemplo trivial, né, de adição e de subtração. No caso da multiplicação, digamos que eu tenha um polinômio r de x, digamos que seja 2x menos 4, e também um polinômio s de x, que é x mais 1. Então, quem seria o produto, né? R de x que multiplica s de x. Então, eu tenho 2x menos 4, que multiplica x mais 1, igual. E aí a gente utiliza a propriedade distributiva, né? 2x vezes x dá 2x ao quadrado. 2x vezes 1, o próprio 2x. Menos 4 vezes x dá menos 4x. E menos 4 vezes mais 1 dá menos 4, né, gente? É só tomar cuidado com o jogo de sinais. E aí, mais uma vez, reduzindo os termos semelhantes. Aqui eu tenho 2x ao quadrado, mais 2x menos 4x dá menos 2x, menos 4. Pronto, gente. Então, são exemplos triviais de adição, subtração e multiplicação de polinômios, tá? Então, repetindo aqui, foi só para ilustrar. E aí eu vou resolver agora os dois exemplos que não são tão óbvios, né? Não são tão diretos quanto esses aqui. Tá? Eu vou apagar para que a gente possa resolver os dois exercícios propostos. Ok. Exemplo 1.
sejam os polinômios P e Q, né? Então aí os dois polinômios, eu quero saber qual o valor de A para que a soma P de x mais Q de x seja um polinômio de grau 1. Então vamos lá. Polinômio P de x mais o polinômio Q de x, né? O polinômio soma. Bom, quem é o polinômio P? A ao quadrado menos 2A mais 1, é o coeficiente do termo x ao quadrado, mais 9x menos 4, mais o polinômio Q, que é A mais 7, x mais 6. Então, note que esses dois polinômios já não são tão simples quanto aqueles que eu acabei de escrever aqui, né? Veja que são polinômios, obviamente, na variável x, afinal de contas é p de x e q de x, mas nos coeficientes aparece um termo a, né? Mas a gente pode determinar essa soma da mesma forma. Então, p de x mais q de x é... Bom, esse é um termo em x ao quadrado. Não tem mais ninguém aqui que tenha x ao quadrado, então eu vou simplesmente repetir. A ao quadrado menos 2a mais 1, x ao quadrado. Agora os termos que têm x. Está aqui o 9x e o a mais 7x. Então, eu vou repetir o x, obviamente, né? Lembrando que são expressões algébricas de qualquer forma, então a parte literal é x, e aí eu faço a conta só com os coeficientes. Ou seja, eu vou somar o a mais 7 com o 9. Naturalmente, a mais 7 mais 9 é a mais 16, né? Afinal de contas, 7 mais 9 é 16. Então, a mais 16x menos 4 mais 6 é 2, né? Então, perceba que tem esses dois termos aqui também, que tem o grau 0, né? Menos 4 e o mais 6, que dá 2. Então, perfeito. Esse é o polinômio P mais Q. Agora, a condição do problema é que o grau do polinômio P mais Q seja 1. Bom, se o grau é 1, se o grau desse polinômio é 1, esse termo aqui ele tem que ser igual a 0. Até porque, se ele for diferente de 0, o grau do polinômio será 2 e não 1. E esse termo ele também não pode ser 0, porque se ele for 0, esses dois termos desaparecem e aí o polinômio vai se reduzir a ser igual a 2 e aí o grau seria 0 e não 1. Então, são duas coisas que você tem que garantir. Que esse coeficiente seja 0 e esse diferente de 0. Portanto, eu tenho que a ao quadrado menos 2a mais 1 é igual a 0 e a mais 16 é diferente de 0. O que implica que esse a ele pode ser qualquer coisa, só não pode ser menos 16. Né? Eu passei o 16 para cá, então os resultados que eu encontrar aqui, eles jamais podem ser iguais a menos 16. Então, nos resta apenas resolver essa equação do segundo grau, já que o problema pede que você encontre o valor de A. Bom, pessoal, a equação do segundo grau, a gente está acostumado a fazer isso, né? Basta usar a fórmula de Bhaskara. Bom, se você calcular o delta aqui, você vai achar que o delta é 0. Logo, essa equação tem duas raízes reais iguais, como se tivesse apenas uma raiz, que é exatamente o número 1. Tá, gente? Portanto, a resposta final para esse problema é 1. Quem quiser pode usar a fórmula e conferir se vai achar igual a 1. Beleza? Agora vamos para o segundo exemplo. Esse exemplo, como eu disse lá no início, não é tão trivial. Ele vai envolver todas essas operações. Tá? Então, o problema diz o seguinte: sabendo que vale essa expressão enorme aqui, nós precisamos determinar os valores do A e do B. Tá bom? Então, nesse primeiro membro aqui, nós temos uma soma de frações algébricas, né? Então, vamos determinar essa soma. Como os denominadores são diferentes, a gente vai reduzir a um único denominador dessa forma. Então, esse novo denominador é o produto do que está embaixo, né? X mais 4 que multiplica x menos 1.
esse é um procedimento bem conhecido, né, gente? A gente pega o que está aqui, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Então, quem é que eu vou multiplicar pelo A? Bom, esse produto dividido por x mais 4, naturalmente vai restar o x menos 1. Então, o A vai multiplicar o x menos 1 e da mesma forma, né, pelo mesmo motivo, o B vai acabar multiplicando o x mais 4. Tá? Esse produto dividido por x menos 1 vai restar x menos 4, que eu multipliquei pelo B. Isso é idêntico a 5x mais 10 sobre x ao quadrado mais 3x menos 4. Lembrando que a nossa intenção é encontrar os valores de A e de B. Eu já consegui perceber que os denominadores, felizmente, são iguais. Caso você não tenha percebido ainda, é só desenvolver esse produto que fatalmente você vai achar isso. Tá? Então vamos continuar. Efetuando as operações aqui em cima, né? Então eu tenho que A vezes x, AX, menos A vezes 1, que é A, mais B vezes x, BX, mais B vezes 4, 4B. Sobre multiplicação, né? X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1 é menos x, 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 1, 4. Idêntico, 5x mais 10, sobre x ao quadrado mais 3x menos 4. Continuando, ó, gente, aqui eu tenho ax mais bx, como é que eu faço para efetuar essa soma? Colocando x em evidência. Então vai ficar A mais B que multiplica x. Aqui basta eu repetir esses dois, né? Eles são termos semelhantes, né? Eles são termos de grau zero, né? É como se aqui do lado tivesse x elevado a zero. Então eu vou fazer dessa forma, escrever dessa forma, melhor dizendo, para que fique claro que isso daqui é um número só. E que caso A mais B seja diferente de zero, isso é um polinômio de grau 1. Sobre x ao quadrado, menos x mais 4x dá 3x menos 4, idêntico a 5x mais 10, sobre x ao quadrado mais 3x menos 4. Agora deu para perceber claramente que os denominadores de fato são iguais. Então, o que nós temos agora é uma identidade de dois polinômios, né, aqui nos numeradores. Então, como nós já vimos, dois polinômios são idênticos quando seus coeficientes forem iguais, respeitando, obviamente, os respectivos graus. Então, aqui eu tenho que A mais B, esse coeficiente é igual a 5, e menos A mais 4B é igual a 10. E aí, como nós queremos determinar A e B, nos resta resolver esse sistema linear, que é bem simples por sinal, né? A gente consegue perceber claramente que o A é 2 e o B é 3, tá? Mas se você quiser, você pode confirmar aí, tá? Vamos fazer, só para não restar nenhuma dúvida. A menos A a gente cancela, né? B mais 4B dá 5B, 5 mais 10 dá 15, e aí B é 15 dividido por 5, que dá 3, como a gente já esperava, né? Bom, e se A mais B é 5, nós temos que A mais o B, que é 3, é igual a 5, e aí está confirmado que o A é 2. Então, resolvemos A igual a 2 e B igual a 3. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.